Catecismo da Igreja Católica. Prólogo. Pai, é esta a vida eterna: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. João 17, versículo 3. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 a 4. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Atos 4:12. Senão o nome de Jesus. Item 1. A vida do homem: conhecer e amar a Deus. Parágrafo 1. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, no desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Por isso, sempre e em toda parte, Ele está próximo do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo e a conhecê-lo, amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade na sua família, que é a Igreja. Para tal enviou seu Filho como Redentor e Salvador na plenitude dos tempos. Nele e por ele, chama os homens a tornarem-se no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada. Parágrafo 2. Para que este convite se fizesse ouvir por toda a terra, Cristo enviou os apóstolos, que acolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. E depois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprirem tudo quanto vos prescrever. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, 19 a 20. Fortalecidos por esta missão, os apóstolos partiram a pregar por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais que o acompanhavam. Marcos 16, versículo 20. Parágrafo 3. Aqueles que, com a ajuda de Deus, aceitam o convite de Cristo e livremente lhe responderam, foram por sua vez impelidos pelo amor do mesmo Cristo a anunciar por toda parte a boa nova. Esse tesouro, recebido dos apóstolos, foi fielmente guardado pelos seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a em partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. Item 2. Transmitir a fé. A catequese. Parágrafo 4. Bem cedo se chamou catequese ao conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a acrescentar que Jesus é o Filho de Deus, a fim de, pela fé, terem a vida em seu nome, e para os educar e instruir nessa vida, construindo assim o corpo de Cristo. Parágrafo 5. A catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens, dos adultos, que compreendem especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrado em geral
do modo orgânico e sistemático, em ordem à iniciação na plenitude da vida cristã. Parágrafo 6. Sem se confundir com eles, a catequese articula-se com um certo número de elementos da missão pastoral da Igreja que têm um aspecto catequético, preparam para a catequese ou dela derivam o primeiro anúncio do Evangelho ou pregação missionária para suscitar a fé, a busca das razões de acreditar, a experiência da vida cristã, a celebração dos sacramentos, a integração na comunidade eclesial, o testemunho apostólico e missionário. Parágrafo 7. A catequese está intimamente ligada a toda a vida da Igreja. Dependem essencialmente dela não só a expansão geográfica e o crescimento numérico, mas também, e muito mais ainda, o crescimento interior da Igreja e a sua conformidade com o desígnio de Deus. Parágrafo 8. Os períodos de renovação da Igreja são também tempos fortes de catequese. Assim, na grande época dos padres da Igreja, vemos santos bispos consagrarem parte importante do seu ministério à catequese. Como, por exemplo, São Cirilo de Jerusalém, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e tantos outros padres, cujas obras catequéticas continuam a ser modelo. Parágrafo 9. O ministério da catequese vai buscar energias sempre novas aos concílios. O Concílio de Trento constituiu, a este respeito, um exemplo a sublinhar nas suas constituições e decretos. Deu prioridade à catequese. Está na origem do Catecismo Romano, que tem o seu nome e que constitui um trabalho de primeira ordem, como compêndio da doutrina cristã. Fez nascer na Igreja uma organização notável da catequese. E graças a santos bispos e teólogos como São Pedro Canísio, São Carlos Borromeo, São Toríbio de Mogrovejo e São Roberto Bellarmino, levou à publicação de numerosos catecismos. Parágrafo 10. Não admira, pois, que na sequência do Segundo Concílio do Vaticano, que o Papa Paulo VI considerava como o grande catecismo dos tempos modernos, a catequese da Igreja tenha de novo chamado a atenção. O Diretório Catequético Geral de 1971, as sessões do Sínodo dos Bispos Consagradas e Evangelização, 1974, e a Catequese, 1977, e as exortações apostólicas correspondentes, Evangelii Nuntiandi, 1975, e Catechese Tradenda, de 1979. São disso bom testemunho. A Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, de 1985, pediu que seja redigido
um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto no tocante à fé, como no que respeita à moral. O Santo Padre João Paulo II fez este voto no Sínodo dos Bispos, reconheceu que tal desejo corresponde inteiramente a uma verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares, e pôs todo o seu empenho com que se concretizasse esse desejo dos padres sinodais.